empresa menos arriscada da bolsa. Porque é importante entender isso, né? Que as ações têm riscos diferentes. Quando você vai para o mercado norte-americano, você tem uma empresa que é muito mais sólida do que essa mais sólida do Brasil, e você tem também uma empresa muito mais arriscada. Então você consegue ter um leque muito maior de opções de investimentos de acordo com aquilo que você está buscando para sua carteira. Então acho que é basicamente isso. Eu sei que o Barzi foca muito nessa questão de dividendos também, que eu já vi ele falando, que é uma coisa também que eu não gosto de focar. Eu não vejo motivo para a gente ter só empresas de dividendos, sendo que o futuro de toda empresa é se tornar uma empresa de dividendo. Então, se eu tenho uma startup, ou se eu tenho uma empresa de crescimento, uma small cap de crescimento, ou uma large cap de crescimento, uma empresa que está crescendo muito por causa do setor que ela está inserida, por exemplo, ela lá no futuro, quando se consolidar, vai virar uma empresa de dividendos. Porque o fato da empresa distribuir dividendo ou não tem muito mais a ver com o momento da empresa do que com o fato dela querer ou não distribuir aquele dividendo, né? Então, se eu estou num mercado onde eu preciso crescer para ganhar escala, para conseguir diminuir o preço do meu produto, diminuir meus custos, eu como empresa, para que eu vou ficar pagando dividendo? Vou reinvestir no negócio para crescer. Ao ponto que se a empresa já domina 30%, 40%, 50% do mercado que ela atua e o mercado não cresce, ela não vai ter o que fazer com caixa e vai distribuir em forma de dividendo. Então também não vejo motivo pra gente se limitar só a esse tipo de empresa que já tá na maturidade. Apesar de ser uma estratégia, eu acho que o ideal é você calibrar, né, na sua carteira quais tipos de empresa fazem sentido pra sua realidade. Sim. Bacana, interessante. Então, na sua visão, como um holder investe ou deve investir? Olha, eu acho que, no geral, vou até dar um passo atrás, assim. Eu acho que o holder é aquela pessoa que tem uma visão de construção de patrimônio pro longo prazo. Acho que isso é o fundamental. Então, seja você investindo na bolsa, seja você investindo na renda fixa, seja muitas vezes as pessoas têm patrimônio, às vezes a pessoa tem uma empresa, gosta de tocar em empresas, decide pegar e abrir uma outra empresa, ou às vezes comprar imóveis, se a pessoa tiver um patrimônio mais relevante, conseguir comprar vários imóveis, diversificar, terrenos. Então, o que eu vejo assim, o holder é uma pessoa que se preocupa com o futuro e que diversifica o seu patrimônio e investe de forma recorrente. Eu acho que é isso. E como que um holder investe? Eu acredito que da forma mais diversificada possível. Porque o único almoço de graça que eu vejo que existe no mercado é a diversificação. O único jeito de você diminuir o risco da sua carteira e ainda manter o mesmo retorno esperado, né? Então a diversificação é uma ferramenta que a gente tem, que é um almoço grátis, ou seja, você não está perdendo nada por diversificar e você ainda manter o seu retorno esperado no longo prazo. Então eu acho que ser um holder tem muito mais a ver com a estratégia genérica de investimentos, de construção de patrimônio, de olhar para a bolsa como empresas, né, não ficar se preocupando com as oscilações de curto prazo, olhar os fundamentos que estão por trás de uma determinada empresa também é muito importante, os números, e investir em bons negócios para o longo prazo. Acho que eu resumiria dessa forma, sem aprofundar muito. Bacana. E, assim, a Bolsa, né, está com um dos menores PLs desde 2008, né? Você acha que nesse momento, né, considerando todo o risco fiscal, político do Brasil, é oportunidade investir no Brasil ou não? Então, vamos lá. Polêmica, hein? Jogar um cara na parede aí. Não, tranquilo. É porque, assim, um ponto que eu acho que é importante destacar é que o mercado de ações é o lugar que tem menos idiota no planeta. Porque é um dos mercados mais competitivos. Então a gente tem normalmente as pessoas mais inteligentes trabalhando no mercado, e aí quando eu falo no mercado, eu tô indo desde um analista de renda variável, tipo eu lá no meu canal, até um analista que trabalha em alguma asset, alguma gestora, os próprios gestores, os gestores que estão dentro das instituições financeiras, dos fundos de pensão, das tesourarias de banco. Então, porque o que acontece? Toda vez que você tem alguma coisa muito de graça no mercado, eu sou adepto dessa hipótese, que chama hipótese dos mercados eficientes, toda vez que tem uma coisa muito de graça no mercado, é equivalente a você achar dinheiro na rua. Você já pode até ter achado uma nota de 50, 20, 100 reais no chão na rua, mas normalmente você não consegue encontrar, porque alguém, mesmo que alguém tenha deixado cair, que aquilo exista, alguém normalmente achou isso antes de você. Então é o mercado mais competitivo do mundo. Então, eu não tenho uma visão ingênua de olhar para a bolsa e falar assim, nossa, está muito barato porque todo mundo que está na bolsa é idiota e está dando as ações de graça. Eu não gosto dessa visão. Eu gosto da visão, a bolsa está barata, mas esse mais barato vem também com um maior risco, com uma maior incerteza. Então, toda vez que eu vou olhar para os investimentos, seja de uma forma genérica, olhando para a bolsa como um todo, ou para uma ação específica, eu tento entender por que o mercado precifica aquela empresa daquele jeito. Porque, de fato, existem empresas mais caras,
e empresas mais baratas. Mas essa questão do caro ou barato também é associado ao risco e ao crescimento, né? Tem até esse triângulo que é o que eu gosto de ensinar para os meus alunos, que é o seguinte: as empresas da bolsa, normalmente elas só têm 2 dessas 3 características, tá? Então a gente tem preço, se é caro ou barato, a gente tem crescimento, se a empresa vai crescer os resultados ou não, e a gente tem o risco, que é a qualidade desse crescimento, a incerteza desse crescimento. O que todo mundo quer? Uma empresa que cresça, com baixo risco e que seja barata. Isso daqui não existe, porque você tem que ter um trade-off por aquelas características. Você pode até ter uma empresa que cresce, mas não cresce tanto, tem um risco meio moderado, um risco meio baixo para moderado, e também não é uma empresa tão cara, assim, né? Mas você ter os 3 fatores muito fortes de uma única vez é quase impossível de você achar na bolsa. Então, eu sempre vejo dessa forma, eu tento entender. Pô, tô analisando essa empresa, é uma empresa cara, que tem múltiplos altos, ou alguma outra métrica que você queira usar. Pô, por que o mercado tá precificando assim? Porque todo mundo, as ações, né, são negociados bilhões de reais por dia. O que as pessoas estão vendo para justificar esse preço? Muitas empresas têm um crescimento esperado relativamente alto com um risco relativamente baixo, que é o caso da VEG, né? Muita gente tem dificuldade de entender, a VEG é uma empresa muito cara, uma empresa muito cara, uma empresa muito cara, mas ela é uma empresa que cresce com risco baixo. Então ela vai ser naturalmente cara. Então, assim, todas as empresas você vai conseguir encaixar ela nesses 2 grupos. Nesses 3 grupos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma empresa que cresce de forma com baixo risco, ela vai ser cara. Então, exemplo, a VEG. Quando você tem uma empresa que ela é barata e ela cresce, tem potencial de crescimento, normalmente ela vai ser uma empresa arriscada. Você pode botar as empresas de commodity aí, você pode ver que Petrobras, Vale, normalmente são empresas que negociam a múltiplos baixos. Por quê? A incerteza de resultado é tão grande, porque está associado às commodities que ela vende, que o mercado não vai precificar no múltiplo muito alto. Tem uma volatilidade muito alta de resultado. Então, é uma empresa que tem potencial de crescimento pela valorização das commodities, mas, ao mesmo tempo, ela é uma empresa barata porque ela tem um risco elevado. E na outra ponta, que a gente teria uma empresa que fosse, por exemplo, uma empresa que tem preço, né? Ou seja, é barata e que tem qualidade, uma empresa que é cara e que tem qualidade, normalmente é uma empresa que não vai ter crescimento, por exemplo. Então eu pego, essa empresa aqui ela tem muita qualidade, ela é uma empresa cara. Você pode olhar, por exemplo, Ambev. Ambev negocia a múltiplos relativamente altos e ela é uma empresa que não cresce. Resultado. Mas porque ela é uma empresa que tem um risco muito baixo. Então, toda empresa, quando você estiver analisando, pelo menos quando eu estou analisando, eu gosto de tentar entender quais desses fatores ela tem para eu saber tomar uma decisão melhor. Então, voltando à sua pergunta em relação ao Brasil, eu acredito que sim, que a bolsa esteja barata em relação aos fundamentos, de uma forma genérica, né? Eu acredito que o múltiplo que você falou seja tipo do Ibovespa, né? Ou isso, do IBRX. Do Ibovespa. Então a gente tem os múltiplos muito baixos, se eu não me engano, a gente tá na mínima dos últimos 20 anos, né? Mas ao mesmo tempo, o que o mercado tá vendo? Olha, tem um risco gigantesco. Ninguém sabe o que vai acontecer com as contas públicas, por exemplo, daqui 5 anos, 4 anos. Então, é esse trade-off que a gente faz. Cara, interessante. Tomar o risco ou não. Qual o nome desse triângulo aí que você falou? Muito bacana. Pode chamar de triângulo do holder. Ó, o triângulo do holder aí. Bacana, hein? Acho que sai um corte desse aí, Marcos. Ô, Lucas, pode trazer, por favor, mais uma água pro Fábio? Por gentileza. Se deixar, eu vou beber umas 10. Pode beber. Por favor. Oi? Então, você já falou da VEG umas 2 ou 3 vezes agora. Então eu vou querer saber da VEG. Né? Sobre a VEG nesse momento. Foi hoje ou ontem, saiu o resultado dela, subiu o lucro líquido em 36%, alguma coisa assim, né? Eu nem vi, vou te confessar.